Olá e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou tentar falar um bocadinho como é que organizámos a nossa viagem à Disneyland Paris e os custos envolvidos. Eu decidi fazer este vídeo porque muitas meninas me mandaram mensagem a perguntar quanto é que tinha custado, como é que fizemos, aquilo que achávamos que seria melhor e também como memória futura, porque eu acho que uma vez estando o bichinho da Disney cá dentro, ele vai ficar para sempre. Então já estamos aqui a pensar na próxima viagem. Para ser mais fácil também, se vocês só tiverem um interesse específico num assunto, eu vou deixar na caixa de descrição os minutos certos em que eu vou abordar os vários temas. E vou falar de alojamento, da viagem de avião em si, dos transportes públicos, da alimentação, de coisas para fazer dentro da Disney e se calhar de tudo aquilo que me vier à cabeça e que eu acho que as pode auxiliar. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante vocês pensarem em algumas coisas. Por exemplo, definir o propósito da viagem. Querem visitar Paris? Querem ir à Disney? Querem fazer a conjugação das duas coisas? Qual é que é a vossa intenção? Depois, qual é que é a duração? Quantos dias é que vocês acham que podem investir na viagem? Preferem uma viagem mais longa, mais descansada ou uma coisa mais compacta e mais intensa? E outra coisa que também é muito importante é definir um orçamento e saber o que é que cabe nele, o que é que estão dispostos a abdicar ou não. Depois de definirem estas coisas, podem ir ajustando os pontos à vossa realidade, porque as realidades não são todas iguais. Uma pessoa pode ter mais interesse numa coisa, pode ter um orçamento um bocadinho mais largo, então vocês têm que ir sempre ajustando à vossa realidade. E se eu não fizer nenhuma ressalva, os custos que eu vou mencionar aqui serão sempre para 4 pessoas. Nós fizemos a organização da viagem sozinhas, eu e a minha irmã, o que foi bom porque dividimos as responsabilidades e acabámos por não optar por nenhuma agência de viagens. A minha irmã até viu os preços, mas por nós acabava ainda por sair mais em conta. Mas se não se sentirem muito à vontade a fazer compras por internet, vejam os preços das agências de viagem, porque às vezes há programas especiais e que os preços até são mais ou menos convidativos. Então, a primeira coisa que comprámos foram os bilhetes de avião e esta viagem está planificada, pensada desde 2018, depois comprámos os bilhetes de avião em 2019, outubro de 2019, porque iríamos a meio de 2020, só que com isto da pandemia fomos sempre adiando até agora, abril de 2022. Os bilhetes de avião foram reservados diretamente na EasyJet, fomos pagando sempre mais alguma coisa à medida que íamos alterando as datas das viagens, não é? Mas acabou por compensar e o total ficou 441 euros. Mas este total, infelizmente, vai ser provisório porque tivemos o cancelamento da viagem de vinda, de regresso de Paris para Lisboa. A EasyJet cancelou o voo no próprio dia e então ainda estamos em processo de ver se conseguimos reaver o dinheiro das novas viagens. Mas posso dizer que adicionalmente já gastámos mais 1.505 euros só na viagem de regresso a Portugal. Mas vamos ter fé e esperança que a situação se vai resolver. A EasyJet ainda não deu nenhuma resposta, mas nós fizemos a reclamação devida e agora estamos a aguardar. E os horários das viagens também são uma coisa que têm que ter em consideração. Estão dispostos a acordar os miúdos às 3h30 da manhã, como nós fizemos, que sabíamos à partida que eles com esta idade já aguentavam e com a excitação de irem para a Disney, para estarmos no aeroporto às 5 da manhã e embarcar às 7 horas? Preferem fazer num horário um bocadinho mais tarde e tenham atenção que voos ao final do dia, não é? Se for para chegar muito tarde a Paris, às vezes pode não correr muito bem no sentido que há mais restrição na parte dos transportes públicos. Então, se resolverem marcar um voo para o final do dia, tenham isso em atenção e façam uma pesquisa na internet a ver quais é que são os meios de transporte que podem utilizar nessas situações. A aviação, neste momento, e a nível geral, está a passar meio que uma crise e então pode haver voos cancelados, por isso têm que se precaver contra isso. Se quiserem fazer alguma espécie de seguro, nós não tínhamos seguro porque a viagem era barata e sinceramente nunca pensávamos que um voo fosse cancelado. Que já me aconteceu anteriormente, ou já me aconteceu perder voos e ter também situações peripécias dessas, mas não estávamos à espera que o voo fosse cancelado para Portugal. Então, se quiserem ter algum backup, às vezes se pagarem a viagem com um cartão, pode ser que esse cartão tenha uma espécie de seguro. Há bancos que também fazem seguros de viagens ou mesmo na agência. Vejam todas essas situações.
O alojamento é uma coisa muito importante e nós acabámos por trocar de hotel desde as primeiras vezes que reservámos. Íamos para ficar na área de Torcy, porque a minha irmã já lá tinha ficado anteriormente e tinha dito que era ok para chegarmos à Disney, mas depois eu a pesquisar, em setembro de 2021, no início de setembro, consegui este hotel maravilhoso pelo preço que foi. Atenção, nós pagámos na totalidade por 4 pessoas, 3 noites, 303 euros. Era um apart-hotel de 3 estrelas e a 1,5 km da Disney. Eu considero mesmo que isto foi um achado, mas como comprei naquela altura que ainda estava muito Covid, não se sabia o que é que havia de dar, então eu também supus que o hotel tenha feito promoções para que as pessoas reservassem mais. Nós ficámos no Hotel Adágio de Valdeorrope. Eu vou deixar abaixo na caixa de descrição também o link. Reservámos tudo no Booking. Eu gosto muito de usar o Booking. Sinceramente não sou muito de Airbnb, não me dou bem assim com aquele sistema, mas no Booking faço sempre as reservas de um modo que eu possa cancelar, porque se houver algum imprevisto, então tenho a certeza pelo menos que aquele dinheiro não será uma coisa para o ar. E eu também sei que depois há tarifas mais baratas, mas que não têm o cancelamento incluído, e então se nós quisermos cancelar temos que pagar pelo menos uma parte. Então assim temos a garantia de que se cancelarmos até X data não vão cobrar nada. Este hotel não faz parte dos hotéis da Disney, mas é um hotel parceiro da Disney, ou seja, tem o shuttle. E eu já vou falar dos transportes um bocadinho mais à frente, mas é importante também, quando reservarem um hotel, que vejam se ele tem shuttle direto para a Disney. As características da acomodação que nós escolhemos foi um apart hotel, então tinha uma divisão que era um quarto, onde ficou maioritariamente, ou a maior parte das noites, o Diego e a Nina, e depois um sofá-cama onde fiquei eu e a Cristiana, porque como se levantávamos mais cedo para preparar as coisas para o pequeno almoço, e também tinha uma kitchenette e depois casa de banho, e a kitchenette é muito importante na preparação da alimentação, que eu também vou falar um bocadinho mais tarde, mas se o vosso intuito é conseguirem fazer alguma coisa, ou mesmo para quem tem crianças, preparar assim algumas comidazinhas, é importante ter kitchenette. E como eu estava a dizer, há alguns hotéis da Disney, em termos de distância, aqueles que são mais económicos ficam à mesma distância do nosso, mas têm assim uma animação um bocadinho diferente, decorações diferentes e alguns benefícios. Só que o preço pode ser assim um bocadinho salgado, portanto vejam todas as opções disponíveis, mas se o vosso objetivo é mesmo visitar a Disney, a proximidade do hotel é uma coisa bastante importante, porque depois perde-se muito tempo nos transportes. Então o facto do nosso hotel ser localizado a 1,5 km, de se poder fazer em 20, 25 minutos a pé, de autocarro ser apenas 5 minutos e ser direto, porque era a última paragem, então era direto do hotel para a Disney, foi ouro sobre azul. Se por outro lado vocês pretendem visitar mais Paris e ir, por exemplo, só um dia à Disney, então aí a conveniência será procurarem um hotel mais localizado no centro de Paris. Este hotel, em relação ao centro de Paris, ficava a 45 minutos de comboio. Fazer isso todos os dias eu não aconselho, especialmente com crianças, e se vocês querem aproveitar ao máximo o parque, incluindo a parte da noite. E se quiserem fazer uma combinação entre Paris e a Disney, uma possibilidade é alugarem um hotel em Paris e depois, os outros dias em que vão à Disney, alugarem um hotel mais próximo da Disney. E à primeira vista o investimento pode até ser um bocadinho maior, mas depois o tempo que vocês não vão gastar nos transportes acaba por compensar. E já que estamos a falar nos transportes, eu vou seguir com esse tema na parte da locomoção. Paris tem 2 aeroportos mais principais, que é o Charles de Gaulle e Orly. Nós chegamos por Charles de Gaulle e o que nós fizemos é, fomos ao guichê onde vendiam e fizemos estes 2 cartões. Temos que colar a nossa fotografia para mim e para o Diego. Cada um ficou em cerca de 27 euros, portanto nisto gastámos 55 euros aproximadamente, mas dá para viajarmos por RER, metro e autocarro dentro das zonas 1 a 5, portanto são as zonas principais.
Então no primeiro dia chegámos lá, comprámos os bilhetes, fomos de comboio, tivemos que mudar de linha, foi um bocado chato, até chegarmos ao hotel foi mais de 1h30 de comboio, com as malas, não é uma coisa fácil, agora já temos essa experiência, se calhar se fosse agora, tentávamos apanhar, por exemplo, o autocarro para a Disney e depois fazíamos da Disney Shuttle para o hotel, que ficava mais fácil, podia não ficar mais rápido, mas escusávamos de andar a mudar de linhas de RER, mas depois lá está, vai depender um bocado da localização do vosso hotel. Mas isto é uma boa forma de andarem por Paris e não gastarem muito dinheiro. Há passos específicos como o Visite Paris, só que acaba por ser mais dispendioso. E este passe dava para 5 dias, que foi isso que nós pedimos, e tem validade ainda de alguns anos, portanto, se nós formos lá dentro de poucos anos, é possível recarregar. Foi isso que a minha irmã acabou por fazer, ela e a Nina já tinham os cartões, foi só recarregar, mesmo a partir aqui de Portugal e depois usar lá. Então os meios de transporte principais serão o RER, o metro e o autocarro. Depois, os hotéis especificamente têm os shuttles, que eu estava a dizer, que fazem o transporte das pessoas para um lado e para o outro, que é super prático, mas nem todos os hotéis têm isso, portanto convém vocês verem mesmo essa funcionalidade. Depois, no regresso, também seria do Charles de Gaulle, mas como nos cancelaram a viagem, nós tivemos que ir para Orly. E não estávamos assim exatamente preparadas para isso, porque estávamos definido com o Charles de Gaulle e tínhamos já comprado os bilhetes de TGV, que partia da Disney, que seria muito mais rápido, mas muito mais caro do que, por exemplo, o comboio. Mas como era para ir para o aeroporto, queríamos garantir que estávamos lá a tempo e a horas, não é? E já tínhamos comprado os bilhetes de TGV na noite anterior. Então, a minha irmã foi a correr quando soubemos que o voo tinha sido cancelado e ainda conseguiu reaver metade do dinheiro, mas iríamos gastar os 122 euros só para irmos de TGV da Disney para o aeroporto de Charles de Gaulle. Então, posto isto, quando comprámos a viagem depois da Transavia e sabíamos que era de Orly, tivemos que procurar uma solução. Fomos do nosso hotel para a Disney, para a entrada do hotel Newport Bay, que havia lá um autocarro que fazia de transfer. É o Magic Shuttle, são assim os autocarros vermelhos que têm o Mickey e dizem mesmo isso. E o preço que pagámos pelos 4 foi 66 euros. Conseguimos resolver a nossa situação, mas da Disney para Orly de autocarro é 1h30 ainda, se o trânsito não estiver muito caótico. Houve uma menina que me perguntou em relação à restrição de bagagens. Nós levávamos 3 malas de porão, então não se importámos muito com a parte da restrição das bagagens, porque no avião connosco iam mochilas e a minha irmã levava assim só um saco. Então, as coisas que potencialmente podiam implicar mais, deixámos mesmo na bagagem de porão. Por isso também é uma coisa que eu aconselho, se houver essa possibilidade, de levar pelo menos uma bagagem de porão. Outro ponto importante numa viagem será a alimentação, e neste campo nós tentamos economizar o mais possível. O objetivo da nossa viagem era mesmo aproveitar a Disney e não centrar-nos, por exemplo, em restaurantes, em conhecer novos pratos, em comer pratos típicos, não era esse o nosso foco. Por isso é que eu digo que é muito importante definir o objetivo das viagens e saber aquilo que querem fazer. Então, nós levámos mesmo snacks aqui de Portugal. Eu comprei algumas variedades mesmo de bolachas entre aquilo que o Diego gostava e que eu gostava e fiz assim um mix. É claro que vocês têm lá supermercados, mas havendo esta possibilidade de levar de Portugal, conseguem fazer assim um sortido maior. Então levei mesmo esse snack das bolachinhas, algumas barras daquelas que são assim cruas, com tâmaras, amêndoas, coco, essas coisas que o Diego também gosta e que eu gosto. Levei mais o quê? Levei atum, sim, levei atum para fazer assim um patezinho, para fazer uma sandes. Então, por exemplo, se ficarem na área de Serri, e isso é uma coisa boa também para se ver quando estão a marcar o hotel, se têm supermercados perto. O centro comercial não era grande, era enorme, gigantesco, mas assim uma coisa desmedida. Muito, muito comprido, com muitas lojas e tinha um Auchan com 2 pisos.
que em termos de comidas que dessem para levar para o parque também estava excepcional. Então, muita variedade de saladas e basicamente foi isso que eu comi durante os dias que lá tive, foi saladas, mesmo no McDonald's. Nós fomos 2 vezes ao McDonald's, há um no interior da Disney, mas eu também comi salada na mesma, porque é aquilo que eu me sinto assim mais confortável e que sabia que não me ia provocar aqui nada. Também podem comprar fruta, sumos frescos, compramos essas coisas todas e tentar fazer uma combinação entre coisas que levem daqui e coisas que comprem no supermercado. Eu esqueci-me de referir este ponto há pouco, mas para o hotel nós optámos por não incluir o pequeno almoço. Seriam 15€ por pessoa por dia. Então, por exemplo, o Diego é uma refeição que come pouco, então esses 15€ ele nem comeria 2€, quanto mais 15€. Optámos por fazer essas refeições mesmo lá no apart hotel. Todos os dias de manhã fomos comprar assim pãozinho fresco, que as baguetes são a maravilha, croissants, e foi isso que comemos. Uma coisa que eu também levei de cá foi a cevada, que é aquela que eu costumo usar, a mistura de cereais. A minha irmã levou o café, porquê? Porque como eram poucos dias, poucas pessoas, então não íamos estar a comprar no supermercado uma embalagem grande, levámos assim uma pequenininha. Eu também, como não sabia se iria fazer lá saladas, tipo comprar alface, tomate, o milho, essas coisas todas, e montar eu, ou se iria já comprar as saladas assim feitas, não sabia como é que era dos molhos e resolvi levar um frasquinho com azeite. Levámos também um potinho com ervas aromáticas e sal, então isso garantia pelo menos aquele tempero básico. O que acabou por acontecer foi, não usámos nada disso porque todas as saladas que eu comprei já traziam uns molhos e não eram assim maus, então usámos esses. Para os jantares que também fazíamos no apart hotel, optámos por refeições já daquelas pré-feitas. Um dia não são dias, portanto sem stress. E então foi tipo empadão, lasanha, almôndegas, que era só aquecer no micro-ondas, porque o apart hotel tinha micro-ondas, então coisa fácil, rápida e que os miúdos ficaram satisfeitos. Mas estávamos em Paris e comer uma coisinha diferente também sabe bem de vez em quando. Quando estávamos no centro de Paris, comprámos crepes que comemos lá, que foi assim uma espécie de miminho, e eu também comprei macarrons que acabámos por comer na Disney e mesmo no apart hotel. Só para dizer do tipo, estamos mesmo em Paris. E é claro que há a opção de vocês irem comer a restaurantes, mesmo dentro dos parques da Disney, há lá muitas opções. Só que inclui fazer reservas, ou seja, naquela hora tem que lá estar, tem que se predispor a isso e fica muito mais caro. Por isso têm que ver dentro do seu orçamento, dentro daquilo que gostam de saborear, ver quais é que são as melhores opções. Sinceramente, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência para esperar em restaurantes, então eu gosto de comer, mas não gosto de esperar pelas refeições. E isso para nós, em termos de orçamento, era logo um não, e também em termos de ocupar mais tempo, era uma coisa que não estávamos dispostas a abdicar de tempo de diversão para irmos comer. Em termos de alimentação, pelas contas que eu fiz, gastámos menos de 200€, 4 pessoas, 4 dias, todas as refeições. Relativamente à Disney em si, a minha irmã comprou os bilhetes mesmo diretamente no site da Disney. Eles ficam com pré-venda e convém vocês levarem já os bilhetes comprados com antecedência. Por exemplo, nos dias que nós lá estivemos, e eu sei que era o 30º aniversário, mas mesmo assim o parque estava lotado e os bilhetes estavam esgotados. Querem ter a certeza absoluta e garantir a vossa entrada, comprem os bilhetes com antecedência. Nós pagámos por 4 bilhetes, 2 dias, 792€. Em média ficou 100€ por entrada, por pessoa, por dia. Os valores variam, épocas baixas, épocas altas, fins de semana, mas podem sempre contar pelo menos com isso para pagar. Tendo esses bilhetes lá dentro, vocês não precisam de gastar mais dinheiro se assim o entenderem. As únicas coisas que nós compramos foi um enfeite
para a minha árvore de Natal, foi a nossa lembrança da Disney, e comprámos uma fotografia, porque naquelas atrações em que nós não podemos estar com a máquina ou que são mais escuras, eles vão sempre tirando fotografias. Há a hipótese de comprarem um passe de fotos que estão incluídas, eu acho que o passe de fotos custa 75€, têm que ver se têm interesse ou não. Nós queríamos ficar com uma recordação das atrações assim que tínhamos gostado mais e então optámos por comprar uma fotografia que foi 15€, fizemos download e assim dá para as duas. E uma coisa que têm que ter em mente nas viagens à Disney é que têm que ter muita, mas muita paciência. Há filas grandes, aquelas atrações que chamam mais pessoas, as filas são maiores, mas a Disney tem uma app que vocês podem ver os tempos de espera. Aqui tem assim um mapa com as atrações, depois vão abrindo e diz-vos os tempos de espera. Às vezes quando é 0 minutos quer dizer que a atração está fechada. O máximo que ficámos numa fila foi 2h40 e no final acabou por não compensar muito. Ou seja, a atração era ok, mas não seria nunca para uma espera de 2h40. Então com esta aplicação da Disneyland Paris vocês conseguem ir controlando as coisas. Olha, este que queremos ir não está com ninguém ou está com apenas 30 minutos. Vamos para este agora, depois vamos para o outro. Tentar jogar com proximidades, com tempos de espera, com aquilo que vocês têm mais interesse. E não há coisas que se possam recomendar, há coisas que uma pessoa gosta mais ou gosta menos. Por exemplo, o Diego Ganini e a Cristiana gostaram muito das chávenas mágicas, acho que é assim que se chama, eu não achei piada nenhuma, aquilo deu-me foi quase volta à barriga, e então, pronto, gosta-se de coisas diferentes. A nível geral todos gostámos mais daquelas coisas que faziam os loopings, adrenalina, com mais velocidade, e então acabámos por fazer mais isso. Eu gostei muito do elevador, do terror, mas, por exemplo, iam duas crianças connosco, quer dizer, no mesmo elevador e saíram a chorar, baba e ranho, porque ficaram super assustadas. Então, para escolherem as atrações, vocês têm que ter também em consideração, são adultos e crianças, quais é que são os interesses das crianças. Tem que se fazer sempre isto para que a viagem seja gratificante para todos. Se tivéssemos ido quando o Diego tinha 6 anos, o que teríamos feito seria diferente do que fizemos agora. Agora tivemos mais possibilidades, ele já tem um entendimento maior, já gosta de coisas diferentes e deu para aproveitar mais porque está numa idade mais próxima, se calhar, da Nina e também dos nossos gostos. Perguntaram-me também quantos dias é que seria ideal para visitar o parque da Disney. Pronto, lá está, depende do vosso orçamento, mas talvez uns 3 dias não seja suficiente para verem tudo, não metam isso na cabeça que vão ver tudo. Primeiro priorizem as atrações que querem mais ir e depois tudo o que conseguirem fazer a seguir já é um bónus. Mas 3 dias se calhar será já bom. 2 dias já foi ótimo, a minha irmã e a Nina já tinham ido anteriormente, já sabiam mais ou menos aquilo que esperavam, aquilo que gostavam de fazer, aquilo que não fizeram das outras vezes e então tivemos uma noção um bocadinho melhor. Se eu fosse uma primeira vez sozinha com o Diego, a nossa experiência teria sido totalmente diferente, portanto tivemos a companhia certa para esta viagem. E apesar de haver estas filas todas, há em algumas atrações que depois vocês podem ver na app quais é que são, que há maneiras de fazer mais depressa, só que isso inclui se calhar custos. Então há o Disney Premier Access, que é do tipo uma Fast Lane, que vocês pagam, por exemplo, 15€, 16€ por pessoa e ficam à espera menos tempo, entram numa fila mais rápida. Só que imaginem isso transposto para uma família. Ainda é um investimento bastante grande, por isso tem que saber se compensa ou não compensa, mas imaginem que têm uma atração que querem mesmo ir, que têm uma fila de 2h30, têm uma criança mais pequena, não querem estar tanto tempo à espera, estão dispostos a pagar 45€ só para irem mais rapidamente? Há essas opções, depois a maneira e o nosso orçamento vai definir se achamos que isso vale a pena ou não. No nosso caso nunca o fizemos, tínhamos que esperar, o orçamento era limitado, então era destinado às coisas mesmo que tinham que ser. Também há outra possibilidade de eventualmente conseguirem entrar um bocadinho mais depressa, que é o Single Rider Service. Ou seja, por exemplo, imagina que nós éramos 3 e que um carrinho levava 4. Então, colocavam 3 pessoas, que éramos supostamente
o nosso grupo e mais uma pessoa aleatória dessa fila do single rider. Ou seja, quem vai para essa fila tem que ter consciência que não vai junto com a família, muito provavelmente, vai com desconhecidos, que pode ou não importar, mas ter essa consciência. Crianças pequenas não vão para essas filas, então serão pessoas que vão mais sozinhas ou então que não se importam mesmo de ir com outras pessoas que não conhecem. E o single rider existe para, ok, é mais uma pessoa que fica despachada, aproveita-se o espaço, aproveita-se a viagem e não tem que estar tanto tempo à espera. Relativamente à alimentação dentro dos parques da Disney, se vocês quiserem podem não levar nada para comer, que é uma coisa que eu não aconselho, mas podem comprar lá tudo. Há restaurantes, há muitas lojinhas, há muitas banquinhas com comidas diversas, só que é tudo muito mais caro. Então tem que se pensar no investimento do dinheiro, não é? Que lá não é o preço que há no supermercado, e também o investimento do tempo que vocês vão parar para ir para as filas, porque tudo tem fila. Dentro do parque da Disney nós não consumimos, com exceção de termos ido ao McDonald's uma vez para o jantar. E esse foi o primeiro dia da Disney, que não sabíamos bem se ficávamos, se íamos. A Cristiana foi connosco para o hotel e depois acabou por regressar à Disney, mas eu e o Diego ficámos a descansar nessa noite. Mas fora isso, todas as refeições foram levadas para o parque da Disney e comemos sem qualquer tipo de problema. À entrada da Disney temos a parte de passar na segurança raio-x. Eles nunca implicaram com as nossas coisas de comida. Eu levei a minha lancheira pequenina do IKEA, a minha irmã também tinha uma lancheira pequenina, então nunca foi uma espécie de acampamento, por isso podem passar com comida, coisas discretas, saladas, sandes, snackzinhos, água, sumos, mas não é para levarem uma camping gás. Se quiserem fazer um piquenique um bocadinho mais majestoso, há espaços reservados para isso. É antes de entrar propriamente na Disney em si, mas faz tudo parte do complexo, que há sítios para piqueniques e está lá assinalado. Dentro da Disney nós comemos sempre em bancos que estavam lá, parámos, comemos, sentadinhos, correu tudo muito bem, ninguém nos chateou e poupámos muito dinheiro. A Disneyland é dividida em dois parques, tem o Disneyland Park e o Walt Disney Studios Park. Portanto, as atrações são um bocadinho diferentes, Disneyland mais fantasia, Walt Disney mais relacionado com filmes de bonecos. Têm que ver aquilo que vocês gostam mais e que as vossas crianças gostam mais. Eu acho que nós conseguimos dividir assim bem o tempo e passar assim mais ou menos a mesma quantidade de horas num parque e no outro, e tentámos ver assim uma gama mais variada de coisas, mas repetimos algumas das atrações. E o tempo que passam na Disney vai depender muito da resistência das vossas crianças, têm que ver o que é melhor para eles e o que é que funciona melhor. Mas nós no primeiro dia fizemos das 9h30 da manhã, que é a hora que abre o parque. E se vocês estiverem num hotel da Disney, têm a possibilidade de entrar uma hora antes, de entrarem às 8h30, as restantes pessoas só podem entrar às 9h30 da manhã. Então, nós entramos no primeiro dia às 9h30 da manhã, saímos, eram 8 da noite, a minha irmã e a Nina ainda voltaram, eu e o Diego ficámos a descansar no quarto, e no segundo dia, 9h30 da manhã também, a Cristiana e os miúdos foram, às 9h30 já estavam lá mesmo para entrar no parque, e saímos de lá, deviam ser umas 5h30, viemos ao hotel, comemos alguma coisa, descansámos, e às 7 e pouco regressámos outra vez para apanhar o espetáculo da noite, que é uma coisa que vale a pena, mas não sei até que ponto para os miúdos, para os mais pequenos, eles vão desfrutar aquilo, porque o espetáculo começa às 23 horas. Então via-se lá muita gente, mas algumas crianças já estavam mesmo a dormir. Portanto, têm que ver o que é mais interessante para fazer. E agora vou dar assim umas dicas mais aleatórias e ver se me esqueci de alguma coisa, porque seguramente depois de terminar este vídeo vou pensar, não falei de determinado assunto que também achava que era relevante. Uma coisa que eu aconselho muito é, vocês sabem que no aeroporto não podem passar com bebidas maiores do que 100 ml. Então, o que fizemos foi, eu levei uma garrafinha, não foi esta, foi uma da Sistema que comprei no Continente propositadamente para isso, mas que deu um jeitão. Então passei com a garrafa totalmente vazia na segurança, passei sem problema nenhum, e na casa de banho do aeroporto de Lisboa enchi de água. Não sou muito fã da água da torneira,
mas deu para o gasto, deu para a viagem e tudo ok. A minha irmã fez exatamente a mesma coisa. Na Disney era essa garrafa, comprávamos água no supermercado e era essa garrafa que eu levava, e depois para cá fiz o mesmo sistema. Só que o aeroporto de Paris tem lá mesmo um sítio de dispensador de água, e eu sou um bocado esquisita com águas no estrangeiro, gosto mesmo é da água portuguesa, acho que essa é que me mata a sede, provavelmente por estar acostumada, mas aquela do aeroporto de Paris foi possivelmente a melhor água que eu bebi. Era potável, não me lembro a marca, mas era assim numa cisternazinha, tinha uma espécie de bebedouro para as pessoas encherem as garrafas, e então achei aquilo fantástico. A minha irmã fez estes caderninhos, um para cada um, todos catitas, com o nosso nome 2022, e é que brilhe a magia. E o que é que isto tinha cá dentro? O nosso bilhete de ida, então que depois colou-se aqui isto da bagagem, o nosso bilhete da Disney, estão a ver, isto é o bilhete da Disney, tem que ir impresso e tem que ser bem impresso, que eles podem implicar. O código de barras tem que estar muito visível. Nós levámos assim mais cópias só para o caso, não é? E está aqui Today Park, Luciana Ferreira, tem o nome, tem o preço e tem a data que começa. Depois tinha também o nosso bilhete de regresso, que acabou por não se concretizar, e tinha aqui um espaçozinho para notas. E cada livrinho podia ser personalizado, porque isto sai tudo, não é? E o Diego tinha também um mapa, que ele é louco por mapas. E a Cristiana imprimiu um mapa só para ele. Uns dias antes de irem, tentem ver como é que vai estar o tempo. Se estiver a chover muito, eu aconselho a levar capas, e essas podem ser compradas, por exemplo, na Tiger, nas lojas chinesas, podem já ter em casa, mas capas para a chuva que consigam movimentar-se bem, que vos proteja, que proteja as vossas mochilas e que tape o vosso rabo, porque vão sentar-se. E nessas alturas tentem fazer algumas coisas mais indoor e não coisas tão exteriores, mas se isso não for possível, então estava a dizer uma capa que tape o rabo para não ficarem todos molhados. O chapéu de chuva, se tiver assim um chove não molha, pode ser uma coisa mais opcional, mas mesmo assim eu gostei de ter levado. Levámos daqueles pequenininhos, uns que eu até tinha comprado na Tiger, custou 5€ cada um, e agora ficam aí, que também estávamos com falta de chapéus, mas gostei de ter levado, que deu assim uma proteção extra. Só que nas filas acaba por não ser assim muito prático, porque as pessoas andam todas a bater umas nas outras. E se pensam em ficar na Disney ainda durante assim algumas horas, a opção de levarem powerbank para telemóveis, para carregar os tablets, também acho que é uma coisa bastante vantajosa. Eu não sei se me falta responder assim mais a alguma questão, mas se tiverem alguma questão que eu consiga ajudar, não me peçam para dizer como é que se vai daqui para ali, porque provavelmente eu não sei, e isso dos transportes foi mais a minha irmã que tratou. Mas assim, questões mais abrangentes, mais gerais, podem perguntar, deixar nos comentários, que depois eu tento responder. Mas uma coisa que eu acho que vocês devem fazer, seja para a Disney, seja para outra viagem, é pesquisarem bem, prepararem, verem diversas fontes, porque a informação vai ser diferente, fontes confiáveis, mas a informação vai ser diferente e vocês ficam com uma amplitude maior de informação. Vou então terminar este vídeo por aqui, que já deve estar enorme. Espero que tenham gostado das dicas, e se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemos no próximo. Tchau!